Avianca Brasil o pagamento antecipado das taxas aeroportuárias para os voos programados a partir de hoje. O objetivo é evitar a suspensão de voos por um eventual calote da companhia. A partir de agora, pagamentos vão ter de ser feitos um dia antes do voo. Antes, os pagamentos eram quitados a cada 15 dias. Nesta quarta-feira, mais 148 voos foram cancelados em todo o Brasil. Aqui em Fortaleza, autorizações para pousos e decolagens entre a capital e Guarulhos devem ser leiloados no próximo dia 7 de maio. E as inscrições para o edital de festejos juninos de 2019 aqui em Fortaleza começam nesta quarta-feira e seguem até o dia 30 de abril. Serão selecionados projetos de grupos de quadrilha junina, adulta e infantil e de festivais juninos durante os meses de junho e julho de 2019. Seu caminho. Agora, informação de trânsito, rapidamente chegando pra gente. Na rua Carolina Sucupira, tá um trânsito complicado entre a rua Senador Vigílio Távora, entre a Avenida Senador Vigílio Távora e Desembargador Moreira. Então, todo esse trecho tá bem complicado. E se você, ouvinte, tem alguma informação de trânsito, compartilha com a gente, 981543814. Você está ouvindo Voz, na Band News FM. Bom, esse também é o número para mandar pergunta aqui para Laura e para a Liana, tá? Para participar do programa, 8154-3814. Meninas, vamos lá. Eu citei uma carência minha aqui de hora do almoço, de ter um refúgio para fugir ali. Nem precisa ter muito silêncio, não, que a gente sabe que numa cidade grande é difícil, né? Mas de ter um lugarzinho tranquilo para ler, para descansar, para esticar a perna. A Estar Urbano nasceu de alguma carência particular de vocês também? Como é que foi a... Por que a Estar Urbano? Bom, vou contar um pouquinho, mas antes, sobre essa tua fala da hora do almoço, né? Eu queria ler sobre o Jordi Borja, que ele traz a questão: a qualidade do espaço público não é luxo, é investimento econômico e justiça social. Então, a gente não está falando aqui de privilégio nenhum, de exceção nenhuma, né? Acho que é um direito de todos e a gente pode ditar um pouquinho dessas regras de também como é que a gente percebe essa dinâmica, o que nos falta e como é que a gente quer interagir com esse espaço coletivo, esse espaço que é de todos, né? E o Estar Urbano nasceu, na verdade, a gente juntas desde 2009, com projetos convencionais, né, do mercado, de uma demanda convencional de mercado, mas sempre com uma pegada muito criativa, sempre tendo reconhecimentos e premiações a partir de toda essa criatividade. Então, a gente já percebia essa tônica muito forte, né? E isso das duas. Existe uma interação muito grande, né? E aí a gente falou, bom, tudo bem, a gente caminhou até aqui, grata a tudo que aconteceu até aqui, mas por que só o indivíduo dentro da residência ou dentro de uma área comercial? Como é que a gente pode estender essa criatividade, né? Colocar ela a serviço de um público maior? Vocês são arquitetas. Arquitetas e urbanistas, isso. Uhum. E aí foi quando a gente pegou Fortaleza apavorada, com violência, com uma série de questões, e a gente não estava querendo caminhar só por talvez um manifesto, uma passeata pontual. A gente queria algo que de fato pudesse intervir nessa dinâmica, melhorando essas relações e, enfim, trazendo questionamentos, né? Muitos dos projetos eles são também provocativos para que a sociedade, a comunidade perceba de que forma tem se comportado diante de seus quereres, né? Diante do seu vizinho. Uhum. Então, são experimentos, são laboratórios, são provocações para que a gente possa despertar e entender qual é o caminho que a gente quer trilhar, né? E isso não vai ser ditado por mim, pelo poder público, né? Isso é algo que a gente alcança junto. Então, eu acho que foi essa inquietação que trouxe o Estar Urbano à tônica, primeiramente como um projeto. Hoje ele é uma empresa, na verdade a gente se vê como uma empresa de impacto, né? Então, talvez seja o primeiro formato assim de escritório de arquitetura que esteja buscando essa nova identidade, né? Então, não existe o projetar só para atender uma demanda individual, né? Mas de que forma a gente pode impactar na vida das pessoas como um todo. E isso eu estou falando porque eu posso estar trabalhando dentro de um projeto comercial, basicamente focada no interior dele, mas eu levo para
para o proprietário a oportunidade de estender a gentileza até as ruas. Então, por que você vai cuidar lá só de dentro, né? Da porta para dentro? Vamos cuidar da porta para fora. Porque eu brinquei do carro blindado. Isso. E não quero julgar ninguém por ter carro blindado, claro, né? Mas é o que você falou do pavor, né? A gente se cercou muito por um pavor. E eu morava num condomínio que tinha, além da cerca elétrica, uma outra grade que parece Auschwitz, aquela circular, assim. Eu olhava para aquilo, um dia eu tirei uma foto, falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui dentro? Surreal. Eu me mudei, tô hoje num prédio que tem, hoje de manhã eu fui passear com a minha cachorrinha, com a minha filha, não é minha cachorrinha, é minha filha, com a minha filha e a minha cachorrinha, que aliás é um cachorrinho, que é Yorkshire, mas sempre mal visto, né? E aí fomos passear e o rapaz que abriu o portão tava com uma arma na mão. Então, assim, eu não estou querendo julgar, mas a gente que detém o microfone é essa galera apavorada que acha que se esconder é a solução. Então, assim, o cara, quando blinda o carro, eu não estou julgando, eu entendo o medo, eu entendo tudo isso, mas esse cara tem que abrir uma hora a porta. Esse cara, uma hora, vai ter um pneu que vai furar. Esse cara, uma hora, vai ter que conviver. Qual é o diagnóstico, não sei se é mais antropológico, do cidadão hoje, do medo do desconhecido, do medo daquele cara que ele não conhece, do medo de ir pra rua, porque não é verdade que se a gente pisar na rua a gente é assaltado e que vão vir 20 pessoas e pendurar a gente numa forca. Não é verdade. Sim. Eu ando o máximo que eu posso e graças a Deus nunca aconteceu. O que falta pra gente olhar pro próximo e, bom dia, e seguir caminhando e ocupar o espaço público e viver coletivamente? Então, tipo, tu aí descrevendo o que é um condomínio, isso é feudal, isso é feudo. É feudo? Né? O que era o feudalismo, né? Como é que vivia? As pessoas se trancavam dentro dos seus castelos e muros e ali ele se sentia seguro da barbárie que estava além dos muros. Sim. E baseado no medo também, num tempo intempestivo de violência e tal. De certa forma, é uma forma moderna, né? De estar revendo e revivendo isso sem a menor necessidade. Porque a gente evoluiu como sociedade, a gente evoluiu como comunidade, né? Mas é interessante perceber que, primeiro, qual é a raiz da violência? A raiz da violência é a desigualdade. Perfeito. E a desigualdade ela é acentuada porque ela também gera a desconfiança. Porque se você não tem empatia pelo outro, se você não se preocupa com o bem-estar do outro, que está numa situação menos privilegiada do que a sua, ele não vai confiar em você e você não vai confiar nele. E enquanto não dói em mim, eu não ligo muito, né? Exato. Então, assim, como é que a gente chegou a um ponto que a gente tem que se proteger de nós mesmos? Que ponto é esse? Porque, como você falou, uma hora você vai se deparar. E uma hora a violência pode estar dentro da sua casa. Você não está seguro, né? Então, se a gente partir do pressuposto que a gente não está seguro, então a gente tem que fazer alguma coisa, né? E o fazer alguma coisa não é levantar bandeira e exigir polícia, exigir política pública, exigir capitão. Não é isso. O fazer alguma coisa é a gente começar a protagonizar essa política como comunidade, como pessoas. Essa é a nossa postura. Até acho que tem política de segurança. Exato. Só não estão isoladas. E tem o papel dela. Isso. E tem o papel nosso. As políticas públicas, elas vão ter um papel que a gente precisa analisar e considerar, porque a gente também precisa fazer com que elas evoluam, né? Então, elas precisam... Se conectem também, né? Exatamente. Elas são importantíssimas, né? Mas elas não são... somente elas. A gente precisa estar menos passivo, trazer essa questão da nossa autorresponsabilidade, de como é que a gente enxerga, como é que a gente se posiciona, como é que a gente enxerga o outro. A gente pode dizer que está tendo uma evolução em Fortaleza com esse negócio até das bicicletas, algumas praças. Mas eu tenho essa impressão, pelo menos aqui na Aldeota e arredores, eu tenho uma impressão, não sei se é uma visão muito positiva e otimista, mas eu tenho essa impressão que está tendo uma ocupação maior. Ou não? Tá sim. Inclusive, assim, em 2013, quando a gente percebe muito essa sincronicidade, né? Esse movimento, ele, em 2013, quando a gente começou pensando o que a gente poderia propor, a gente precisava ouvir as pessoas. Você não vai... Eu acho que precisam disso. Sim. Então, né, vamos para a rua e como é que eu vou chamar essas pessoas para a rua se elas estão todas apavoradas dentro de casa e nem na padaria elas têm ido a pé, né? Então, assim, a gente foi escolhendo pontos da cidade onde tivesse uma rotatividade maior de todos os bairros, de todas as regionais, para poder acessar
aonde está essa demanda, aonde estão essas questões, né? Então, eu percebo que desde 2013, esse movimento ele veio sincronizado com muitas outras coisas que a própria prefeitura startou, né? A questão das ciclofaixas, das ciclovias, o próprio projeto da Unimed, que é um dos mais cicláveis, né? A gente tem sucesso nacional dele, a gente tem uma cidade ótima para pedalar, em termos de clima, em termos de relevo, né? Então, os coletivos artísticos, eles também vão chegando e vão dando uma nova cara às ruas. Perfeito. Então, aqui não é uma terra de ninguém, estamos todos aqui, né? Então, essa forma de se expressar pela cidade, eu acho que foi se conectando e ela é crescente, né? Só que é lógico, o que a gente talvez escutou de demanda em 2013 já evoluiu para outras demandas, porque a cidade ela é dinâmica. Então, a gente tem que estar em constante contato com as pessoas, percebendo com sensibilidade, não é só uma pré-determinação de um livro de urbanismo Sim. que me fez pensar assim, Sim. mas é coletar um pouquinho disso tudo e de que forma a gente pode, então, ensaiar um novo projeto para determinadas áreas, para um local próximo ao trabalho onde eu possa descansar na hora do almoço, né? De que forma a gente pode fazer isso de maneira coletiva. Eu vou puxar a enquete já, porque é inevitável. Eu tinha deixado até para o próximo bloco, mas é porque é o assunto que surgiu. Pegar a partir da fala do Elcio aqui, quando a gente fala que a gente se tranca e a gente vai precisar sair para cumprir nossas obrigações, mas a gente vai sentir urgência de sair, porque nós somos seres sociáveis, né? Então vem aquela claustrofobia mesmo, você vai querer sair, Sim. mesmo que você não Enlouquece, precise. É o que tem acontecido muito, que tá né? acontecendo. Doenças É isso, mentais, é isso. de essa desconexão, né? Isso. É. E a gente tem uma mentalidade geral para mudar também. Eu estou lendo um livro do Steven Pinker, agora é um estudioso, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, Por que a Violência Diminuiu? E as pessoas leem esse subtítulo e falam que é piada, né? Como assim a violência diminuiu? A violência aumentou. Na verdade, é justamente o contrário. É um estudo de 1000 páginas para ele provar como nós melhoramos, como a violência diminuiu. E aí ele dá um ponto-chave para a gente entender por que a gente acha o contrário. Como é que a nossa cabeça calcula a probabilidade de uma coisa acontecer? Pela quantidade de exemplos daquela coisa que ela lembra. E a gente todo dia está consumindo exemplos de violência, não de não violência. A gente consome os exemplos dos aviões que caem, não dos 50 mil voos diários que não caem. Então, acho que tem essa mentalidade toda para mudar. E a gente fez a enquete no Instagram e ela foi reflexo disso. Porque a gente perguntou o que é que você mais sente falta no espaço público de Fortaleza. E aí, 3 pessoas responderam coisas como música, Thiago Dutti, eu achei curioso, né? O espaço público relacionado ali à música. A Lígia Reis respondeu calçadas regulares. O Arnaldo Júnior, lugar para depositar lixo. Mas mais de 60% responderam segurança. Né? Então, tá preso ali na mentalidade minha. Como é que você quer que você fale que vai fazer um evento e quer que eu frequente uma praça se eu tenho medo de ser assaltado? Então, a gente está preso nessa ideia, como o Elcio falou, de que a gente pode ser assaltado a qualquer momento. Nós vivemos uma sociedade muito violenta. E traumatizada também. E traumatizada. Talvez seja isso, mas também não é tanto. E aí, meninas, até me esticar aqui para perguntar para vocês, óbvio, a gente se sentir seguro faz com que a gente tenha mais vontade de frequentar a rua, mas frequentar a rua e os espaços públicos diminui, de fato, também a violência? Sim, sem dúvida, sem a menor dúvida. Acho que muitas pessoas em Fortaleza já tiveram a oportunidade de visitar e conhecer outros lugares do mundo, né? E isso é perceptível, a quantidade de pessoas que estão ou mesmo, vamos falar de uma cidade brasileira, né? Que a gente tem violência em todas elas, claro, né? Insegurança em todas elas. Temos problemas similares, apesar de uma distância de clima, de governança e tudo, mas às vezes você está lá no Rio, está em São Paulo e você está numa praça onde está lotada de gente e naquele momento você está olhando os prédios, você está olhando outras coisas, você não está necessariamente em pânico porque a qualquer momento alguém vai chegar e vai... Apesar de você hoje, como brasileiro, ir se resguardando de eu vou com uma bolsa menor, minha câmera eu não vou ficar deixando pendurada, porque você automaticamente faz essa autoproteção, vamos dizer assim, né? Mas o principal é que a gente, quando está num local adensado de pessoas, num show, numa praça ou numa travessia onde tem um movimento muito grande comercial, esse medo ele é dissipado, ele não é o que te ocupa real, né? Agora, lógico, você está numa calçada, numa rua, sozinha, com um muro gigantesco, onde é uma sequência de muros, né? Que eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente trazer também, essa
troca desses muros por gradis, por vidros, por formas de conectar os olhares internos e externos, né? Por quê? Porque isso tudo você está favorecendo para que o pedestre caminhe com mais conforto e com a sensação de segurança. E essa sensação de segurança, ela é importantíssima, porque pode acontecer um dia, mas é que não é que vai acontecer toda hora, né? Então, eu acho que a forma como a gente vem desenhando também o nosso espaço público vai tornar esse caminhar mais confortável e mais confiante. Ok. Bom, o Iguinho já tem uma pergunta na agulha aqui, mas a gente tem que ir para o nosso primeiro intervalo. Só mandar um alô pro pessoal que participou da enquete com a gente, né, no Instagram, o pessoal que comentou também, Ana Silva, Deliana Costa, Elizabeth Carvalho, João Luiz de Castro, Roberta Maia, e o pessoal que pode participar também pelo nosso WhatsApp, mandando pergunta aqui pro 81543814. A gente volta já já. Tem Voz na Rua, TV, rádio, revista e internet. Voz. Tribuna Band News FM Fortaleza. Escolha Surpreendente Nissan, o melhor da tecnologia japonesa que vai surpreender você e o seu bolso. Toda a linha com taxa zero. E mais, Nissan Kicks com parcela de apenas 537 ou taxa zero. Nissan Sentra com parcela de apenas 467, mais bônus de até 7 mil na avaliação do seu usado ou taxa zero. Nissan Frontier XZ com valor de nota fiscal de fábrica, mais bônus de 15 mil na avaliação do seu usado. Forte Nissan, Santos Dumont 7580. No trânsito, a vida vem primeiro. Eu nasci para ser médica. Ninguém conseguia tirar isso da minha cabeça. Era engenharia ou nada. Pela minha família, mas principalmente por mim. Cada um aqui sabe o tamanho do seu sonho. No SEC, a gente mostra o caminho, mas essa maratona é deles. Tem apoio. E nada vai me segurar. Passei! Nada segura o setembrinho. Colégio 7 de Setembro. A Magis tem uma notícia exclusiva para você realizar o sonho da casa própria. La Citá Parangaba, a partir de 229 mil. Apartamentos prontos para morar com 2 e 3 quartos, uma suíte, lazer para a família toda e diferenciais que fazem o La Citá ser o melhor da região. Aproveite e venha morar perto de tudo, na localização mais central da Parangaba. Vendas 39 23 13 71. La Citá Parangaba, um empreendimento com a qualidade Magis. Matrícula escolar e PVA, renovação de seguro. Que tal começar o ano despreocupado? Conte com uma instituição financeira cooperativa e adquira seu crédito para as despesas de início de ano. Além de taxas justas, quanto mais você utiliza sua cooperativa, maior a participação nos resultados. Ligue 4012-1100 e abra sua conta com a gente. Sicredi Ceará Centro-Norte. Gente que coopera, cresce. Plantão Parceirão. A promoção Aniversário Atacadão está bombando. O maior aniversário do Brasil já premiou muita gente. E você pode ser o próximo. São carros, motos, 500 mil em vales compras e ainda ofertas imperdíveis. Você ganha na economia e pode ganhar nos sorteios. Cadastre já a sua nota. Quanto antes, mais chances para você. Até 30 de abril. Atacadão, o lugar de comprar barato. Consulte regulamento em www.aniversarioatacadão.com.br. Promoção autorizada pela Secap. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta com Voz na Rádio, conversa aqui tá boa, tá rendendo. A gente está falando sobre ocupação do espaço público, mobilidade, convivência, tudo está junto, né? Vamos voltar com o nosso Iguinho. Igor de Mello já foi pro primeiro bloco com a perguntinha na agulha. Manda, Iguinho. Beleza. Meninas, eu queria saber de vocês como é que esses temas que a gente está conversando aqui hoje são tratados, são abordados dentro do universo acadêmico, né? Como é que isso é pensado, se existe já essa corrente, estão olhando para o outro como a gente está falando aqui, ou se isso não é tão despertado nessa fase de formação do arquiteto e urbanista. Então. Não, desculpa, só porque eu falei aqui, a gente comentou, eu falei, gente, a gente conhece muitos arquitetos, né, mas não tem muito urbanista. As meninas fizeram uma correção aqui. Então, a gente se forma como arquiteto e urbanista, né? A gente é apto a desenvolver os dois caminhos. Mas o que acontece? O que a gente faz hoje, né, que tem um nome, que é urbanismo tático, acupuntura urbana, são termos extremamente novos, assim. A gente não tem, inclusive, nem muito material
material escrito sobre isso. A gente participou, acho que 2 anos atrás, uma faculdade, um mestrado na cidade de Aveiro. Eles montaram uma conferência mundial de urbanismo tático, encontraram a gente aqui em Fortaleza, contactaram a gente e disseram, olha, a gente quer juntar todos os grupos que estão fazendo isso no mundo e fazer uma conferência para a gente falar sobre isso e trocar uma ideia, porque só o que a gente tem mais rico é a experiência e a troca de ideia. E isso gerar um material acadêmico para a gente deixar, né, a história contada e o conhecimento passado. E é muito bacana porque aí a gente viu que como tem esse movimento, não é só aqui, né, a gente está conectado com outros grupos e outras academias também, outras faculdades que tratam sobre isso. E que como a mais riqueza maior porque ela não é só assunto de arquitetura. Ele é assunto de arquitetura, de geografia, de sociologia, de filosofia, de psicologia. Saúde pública. Saúde pública, gestão pública, ele é né? Ele é multidisciplinar e o arquiteto ele é um dos conhecimentos que vai agregar isso. Hoje a gente recebe muita demanda no estádio urbano, tipo, a gente vai começar a dar aula agora na pós-Unifor de arquitetura sustentável, em que a gente já está querendo começar a ver, olha, vamos fazer laboratório e vamos botar esse povo na rua para poder começar a experimentar a rua. Porque é importante também trazer a academia para a vivência, que é o nosso forte. A gente é muito mais vivência, experiência, digamos, é mais o estudo tete a tete de campo do que necessariamente baseado no livro. O livro é uma base norte, mas a gente usa muito mais a escuta ativa no que a gente faz, para a gente poder também repassar isso da melhor maneira. A formação do arquiteto hoje, a meu ver, né, como eu me formei, eu tive que desconstruir. A gente desconstruiu muitas coisas do que a gente aprendeu. Porque a gente aprendeu no formato do planejador, né, do urbanista, que é um cientista da cidade, que está ali escrevendo sobre isso. Mas o urbanismo tático ele já vem com outra coisa. Tipo, você primeiro experimenta, você valida com a população e depois você faz o projeto. É o oposto, né? Não é... o Cidade da Gente em Fortaleza. É o Cidade da Gente aqui em Fortaleza, que é o que está acontecendo. Exatamente. A Bloomberg. Esse seria o canal dessa troca, essa coleta de informação e de demanda. Na Cidade 2000 foi assim e no Dragão do Mar também. Antes da implantação do projeto definitivo, existe um projeto proposto, mas antes dele ser implantado e o dinheiro público ser investido definitivo, foi feito um experimento para que se valide o que estava bacana, positivo, em termos de fluxo, em termos de integração. Ouvir a sociedade, todos eles tiveram totens de questionamentos, enfim, para a comunidade poder dizer o que sim e o que não, né? Então, a gente entende que esse é um formato muito mais democrático de se estabelecer um novo desenho urbano, né? Uma nova dinâmica, né? E aí, assim, só complementando um pouquinho essa questão da Laura, a gente abriu esse espaço, a gente tem agora o Estar Aberto, que é a primeira sexta-feira de todo mês, e na fanpage eles se inscrevem, quem quer participar, que é exatamente esse local aberto para o estudante, porque a gente recebe muito e-mail, querendo saber mais, querendo ir até o escritório, conhecer como é que funciona o ateliê, e a gente, enfim, não consegue marcar com cada um, então a gente abriu esse espaço para que fosse ao vivo, no Stories, pudessem fazer perguntas. E o nosso interesse principal é que desperte nesses alunos que estão saindo essa possibilidade de trabalhar com esse olhar, né? A gente trabalha numa metodologia do sentir, projetar e realizar. Talvez cada um encontre sua metodologia, mas que principalmente o foco seja as pessoas, né? Bom, já tem alô, tem recado aqui no WhatsApp, a gente vai ler já, porque Juliana Marques está aqui de novo para mais uma rodadinha de notícias. Vai, Ju. E o Ceará fechou mais de 4.600 empregos durante o mês de março deste ano. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o setor de serviço foi o segmento que mais perdeu os postos de trabalho. Entretanto, no mesmo período do ano passado, o Estado conseguiu criar cerca de 230 postos de trabalho. Mesmo com a redução das vagas de empregos, os dados divulgados do Banco Central na manhã de hoje mostraram que o Estado conseguiu criar aí 16,5 mil vagas de janeiro de 2018 a fevereiro de 2019. Os números representam melhora após os anos de 2015 e 2016, quando o Estado perdeu 36 mil postos de trabalho.
E atenção, estudantes, a validade das carteiras de estudantes de 2018 foi prorrogada para o dia 30 de junho. O prazo foi estendido por causa do processo licitatório para a produção das carteirinhas, que já está em execução. A partir de 1º de julho, as novas carteiras emitidas serão desbloqueadas. Seu caminho. E tem informação de trânsito, um ouvinte nosso acabou de ligar aqui para o telefone da nossa redação, o Lima Cardoso, informou que acabou de acontecer um acidente envolvendo 3 veículos na rua Castro Montes com Pereira Valente, ali no bairro Varjota, e o trânsito está um pouquinho complicado por lá. E também aqui na Antônio Salles, né, como sempre nesse horário, trânsito complicado entre a Leonardo Mota e rua Barbosa de Freitas. Agora, 1h29. Obrigada, Ju. Meninas, tem alô aqui da Fabiola Costa no WhatsApp, dizendo que vocês arrasam. Tiziana Rolim mandou uma mensagem aqui, dizendo que vocês são inspiradoras. Tiziana, inclusive, fez a propaganda de vocês aqui. Né? Priscila Veras não mandou alô aqui, mas acho bom lembrar também, porque a Priscila também, no teu negócio de impacto, citou vocês muito aqui. Incrível também. Né? Mulheres incríveis. Enfim, o WhatsApp é aberto, 81543814. Elcio tá com a perguntinha dele aqui também. O assunto hoje tá voando, né? Muita coisa. O Tiagão, nosso Thiago Alves, diz que a gente tem mais um intervalinho para fazer, então a gente volta já já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Que tal produzir sua própria energia e economizar até 90% na conta da sua residência e da sua empresa logo no primeiro mês? A Soul Energy Solar te ajuda. Nossa equipe assegura a instalação perfeita dos painéis solares e ainda dá garantia dos equipamentos por até 30 anos. Entre em contato com a equipe da Soul Energy Solar e peça um orçamento através do telefone 3491-8556. Sua energia limpa e renovável com orçamento justo. A Soul Energy Solar garante. Jardins de Mulher Residence. Conforto, exclusividade, convívio com a natureza e o privilégio de estar perto de tudo que define qualidade de vida. Pronto para morar no melhor do Cocó. 3 suítes, gabinete e lavabo. Deliciosa varanda gourmet. 3 vagas na garagem e completa área de lazer. Visite o decorado na Rua Andrade Furtado 1179. Informações 987523714. RB Construções e Shampoo Participações. Siga-nos no Instagram RB Construções. Olá, meu amor. Que tal comer um autêntico chouriço na parrilla hoje? E esse portunhol, Jorge? Jorge não, Jorgito. O menu Del Primo é assim, conquista todo mundo. Entrada mais prato principal mais sobremesa por apenas 67 por pessoa. Aproveite, diariamente no jantar do Cabanha Del Primo. Nobre é o seu momento. Jardins Open Mall e Shopping Rio Mar. Gracias, Jorgito. Muito saboroso. Num feirão a céu aberto, não tem clima bom pra fechar negócio. Fuja da chuva e do sol quente. Vem pro sabadão Sanalto. Onix 1.0 2019. O mais vendido do Brasil por 42.990 à vista. Ou a primeira só para agosto. E Prisma 1.4 LTZ com câmbio automático grátis. E a primeira só para agosto. Com essas condições imperdíveis, música ao vivo e feijoada, você não vai arriscar em feirões por aí, né? Sanalto, Avenida Barão de Studart, 1630. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de notícias mais ágil e completa. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta com Voz na Rádio. Bom, a gente está aqui ao vivo na tribuna Band News FM, mas hoje eu nem falei no começo do programa, né? Do Voz, do pronome, VOS. É importante dizer sempre. A gente está ao vivo no Facebook, também em vídeo. Quem quiser também ver a gente... nós Somos Voz Oficial no Facebook, com cobertura no nosso Instagram, @SomosVozOficial, e participação no WhatsApp, claro, 81543814. Elcio Brasileiro, manda aí tua perguntinha para as meninas. Primeiro, eu fiquei muito espantado quando a Juliana falou que está engarrafado no Antônio Salles. Eu achei incrível essa notícia. Eu nunca imaginaria isso. Pode mudar. Eu conheci as meninas... graças ao Voz, né? O Voz deu essa alegria. Uma das pra gente foi conhecer o Estar Urbano, porque a gente me obrigava a ir para os bairros, né? Que eu não vou, naturalmente eu não vou. E me obrigou a ir 11 bairros, a gente aqui foi, né? Para todos os bairros aí de periferia. E posso dizer que estamos todos vivos, né? Nos eventos que aconteceram lá. A gente tentava não ser aquele cara que sai da aldeota para dizer como é que tem que fazer seu evento, né? A gente perguntava quem é que faz, vamos fazer, vocês fazem.
Vou te dar só a estrutura e você faz. E nossa ideia é que eles continuassem fazendo sempre, né? Eu estou falando isso porque quando eu comecei a primeira pergunta, eu dei essa visão encastelada nossa de classe AB, que detém microfone, detém carro blindado. Estou falando de mim, tá? Os problemas urbanísticos nossos de se encastelar, de se isolar, de não ocupar espaço público, beleza. E lá na ponta onde o pau está comendo, lá na D e E, porque aí o crime está do lado mesmo do cara, no vizinho. Esse cara não vai andar de carro porque não tem que andar na rua porque tem que andar de ônibus, ou tem que andar... Quais são os desafios? Além de todas as questões complexas, infinitas e tudo, urbanisticamente, o que a gente pode falar de alento para esse pessoal, para a vida? Vamos lá, vamos primeiro entender que Fortaleza, como qualquer cidade grande, a periferia, ela não é periferia, ela é a maioria da cidade. A periferia, né? Somos nós, né? A bolha. Até o termo periferia ela é totalmente equivocado, porque a periferia não está fora, ela está dentro e ela é maioria, ela não é minoria. Minoria somos nós. Mas como a gente detém o microfone, isso em todos os lugares. Parece que lá é a minoria, lá é o fora, né? Não é. Tanto é que para a cidade funcionar, vamos lembrar, é a periferia que vem aqui para dentro, da bolha para tudo circular, né? Isso, a gente funciona, os bairros, eles são interligados e eles se alimentam, né? Por exemplo, um bairro comercial como a Aldeota e tal, ele presta serviços e os seus funcionários e o seu serviço vem da... Entre aspas, a periferia que não existe de fato. É só um termo pejorativo e errôneo. Perfeito. E os problemas que existem aqui, existem lá com agravantes, porque aqui, querendo ou não, a segurança pública chega com mais facilidade e lá não, muito pelo contrário. É mais difícil chegar à segurança pública e é muito mais cada um por si só. E aí é nessa hora que eu vejo o grande potencial que realmente existe das comunidades, assim, dos bairros, dos quarteirões, conseguirem também se autogerir e se organizar para poder equilibrar essas coisas. A violência, o tráfico, ele existe em todos os locais, mas como ele chega até você, você tem que minimamente entender essa dinâmica. É isso, a pessoa não tem carro para andar blindado lá. Ela vai ter que acordar de manhã, vai pegar seu ônibus, vai correr o risco de ser assaltada pelo motoqueiro do mesmo jeito. Ela está vulnerável, talvez mais do que a gente. Que mais. Né? Bem mais. Ela sempre foi trabalhar de bicicleta? Sempre. A bicicleta sempre foi dominante aqui em Fortaleza. Deslocamentos gigantescos. Exato. O uso da bicicleta aumentou para uma classe que não usava e que usa muito carro, e por isso que o impacto é positivo. Porque a gente está conseguindo, aos poucos, também evitar o excesso do uso do carro, que o problema não é o carro, o problema é o excesso do uso. Claro. Não tem nenhum problema de existir o carro, mas ele não é o único meio de se locomover, existem outras formas. E aí reduz o impacto que o carro é o maior causador do engarrafamento no Antônio Salles. Né? Não é o ônibus, é o carro. Então, voltando aí para a discussão, do que acontece? Hoje, quando a gente chega, por exemplo, nos trabalhos de acupuntura urbana, em que a gente vai para o Serviluz, vai para o Gengibre, vai para o Parque dos Irmãos, a percepção do que eles precisam é outra. Só quem sabe o que precisa é eles. Claro. Então, a gente chega lá numa escutativa, nessa metodologia que é do sentir, projetar e realizar, onde a gente primeiro entende a demanda e tenta fazer algo que realmente seja útil para eles e que, principalmente, que eles possam gerir aquilo e dominar aquilo. Porque também é muito importante a gente falar do empoderamento dessas comunidades, como devem ter em todos os níveis. Uma cidade, o Fortaleza, por exemplo, ela é várias fortalezas dentro de Fortaleza. Claro. A gente, inclusive, convive na mesma rua, na mesma calçada, com duas pessoas de duas classes, com duas percepções diferentes. Você vai na Santos Dumont, de um lado você tem o HGF, que é uma vivência, atravessou para o outro lado, você tem outros mundos do Cocó, que é outro nível de metro quadrado e tudo, e você tem pessoas usando o mesmo espaço de formas diferentes, com visões diferentes. Então, é muito complexo. E elas têm que dialogar e entender como usufruir e gerir esse espaço, né? Nessa hora é que eu vejo que a solução ela não é de cima para baixo, é de baixo para cima. E existe uma função do gestor, que é um administrador, um gerente, né, do grande condomínio que é Fortaleza, digamos assim, e existe a atuação cidadã, pessoal, em que a gente deve agir em comunidade e agir pensando nesse coletivo de como usufruir e melhorar o espaço público. É esse lado que a gente aposta, é esse lado que a gente tem vindo.
Por isso que vocês acham até estranho, assim, como é que se trabalha com urbanismo e a política pública, é com prefeitura? Assim, a prefeitura faz parte do contexto porque ela está dentro dos atuantes do espaço. Mas a gente aposta na iniciativa privada, na iniciativa de quem tem um recurso, que empresas que têm esse recurso, e a gente faz um bom uso desse recurso. A gente aposta na capacidade das pessoas de se movimentar e ter um domínio sobre o uso desse espaço coletivo, entender que ela é a protagonista disso, não é o estar urbano. O estar urbano, ele oferece um serviço e uma ferramenta para que a gente possa fazer mudanças na cidade. Mas quem faz a mudança são as pessoas. E pessoas inclui pessoas civis, inclui empresas privadas, jurídicas, instituições e poder público. Né? É essa atuação coletiva que a gente acredita. Você deu só um minutinho. A gente deu a deixa perfeita, porque a gente, Marcela Benevides, nossa repórter Malfis, recuperou uma matéria nossa que tem tudo a ver com o que você falou, e é de não esperar o poder público, de não esperar, né? Não esperar por ninguém, na verdade, fazer sua parte. De um casal que passou aqui por Voz, vamos só ouvir a historinha que a Malfis recuperou, e a gente volta para a conversa, porque é a deixa perfeita para isso. Manda, Malfis. Guia Voz. E aí, galera, boa tarde. Já que estamos falando sobre a importância de reocupar os espaços públicos da cidade e como essa interação entre as pessoas e o meio é importante, vou relembrar aqui uma história de incômodo que Voz foi conhecer. O diferente aqui é que não é só um exemplo sobre ficar incomodado com uma situação desagradável, mas de como dessa inquietação surgiu uma ação pessoal que mudou a relação de muitas pessoas com o espaço do bairro. André Nestor e sua esposa Adriana, um casal de microempresários, donos de um frigorífico mercadinho no Parque Elizabeth II, se depararam com uma obra inacabada em frente ao seu estabelecimento e que começou a ser usado como ponto de lixo pela comunidade. Incomodados com a situação e decididos de que algo precisava ser feito, eles transformaram o ponto numa pequena praça, com jardim e bancos. Hoje o espaço é um local de lazer para a comunidade, que entendeu que faz parte da cidadania também cuidar do seu meio ambiente. A praça acabou sendo adotada oficialmente pelo André por meio do Programa de Adoção de Praças e Áreas Verdes da Prefeitura de Fortaleza. A história completa dessa iniciativa está disponível lá em somosvoz.com.br. É isso aí, pessoal, então até a próxima. Bom, meninas, tá aí o exemplo do André e da Adriana, que tem um pequeno comércio ali no Parque Elizabeth II, e na frente virou um depósito de lixo, acúmulo de entulho, e o que é que eles resolveram fazer? Limpar, transformar, colocaram plantas, colocaram um banquinho, transformaram num espaço de lazer, acabaram entrando no projeto de adoção de praça. Perfeito. E aí a gente... Só que tem limites, né? A gente também não pode fazer tudo. A gente estava conversando aqui no intervalo, o Igor até deu um exemplo. Quer repetir o exemplo, Gui? Não, posso falar. Sem dar nomes, né? É isso, sem dar títulos. Não, assim, como... É porque eu acho que é uma vontade que a gente tem de vez em quando mesmo. Vai ter um desabafo. Vai, Gui. Sem nomes, mas primeiramente, a gente colocando aqui, eu imagino, talvez as meninas tenham essa mesma percepção, mas eu acredito que talvez seja muito mais fácil a implementação dessas políticas, desse pensamento coletivo, nessa área dita como periferia do que muitas vezes no bairro onde eu moro, por exemplo, que é a cidade de funcionários, ou a galera que mora. Porque, enfim, às vezes a galera tá olhando só para si mesmo e tudo mais, e às vezes não tem a consciência de que, por exemplo, a calçada é uma área pública, é um ambiente onde as pessoas têm que poder transitar, e isso tem que ser, de alguma forma, padronizado, não sei, mas você tem que pensar que ali vai passar um cadeirante, vai passar um idoso, ou um carrinho de bebê, né? Enfim, aí a galera faz de todo jeito, do jeito que quer, e vá falar, meu irmão. Vá falar do lado, olha, essa calçada não faz assim, a galera fica meio naquela de olhar só pra si, e eu acho que isso é, primeiramente, parabéns pra você por acreditarem nas pessoas, sim, tá bom? Sempre. Porque a gente tem que crer realmente, mas que luta deve ser para você conseguir tocar essas pessoas e perceber que, poxa vida, vamos olhar isso aqui como algo que todos vão poder utilizar, sim, de forma bacana, né? Sim. Vamos só tomar cuidado pra gente não confundir as duas coisas, né? Como a gente deu o exemplo do André e da Adriana, que eles transformaram para melhor, pensando no coletivo, o espaço. Total. E as outras pessoas, óbvio, que tentam fazer essas intervenções, mas de forma mais egoísta, só pra gente... Totalmente. Né? E é massa, eu fui lá na pracinha, é incrível, fantástico lá.
Eu acho que a gente sempre vai acreditar nessa contaminação do bem, como diz. A gente sempre vai achar que uma ação dessa, como eles fizeram no bairro, por algo que inquietava, incomodava, e eles foram lá e se juntaram e resolveram, a gente sempre vai acreditar que isso vai inspirar outras pessoas, né? Porque senão a gente não vai sair do lugar. Essa é a verdade. A gente precisa desses exemplos, como o Steven Pinker fala, né? Quanto mais exemplos você tem na cabeça, é o que você acredita que tem probabilidade de acontecer. E, lógico, uma questão que aí é cultural, uma questão também de uma dinâmica de muitos tempos, de não olhar para um determinado padrão ou para não olhar para o vizinho, né? Não entender que tem essa questão de segurança de quem passa na rua, entender que aquele espaço é de todos, que não é porque ele está só na frente da minha casa que eu vou determinar como é que ele vai ser feito. Por isso que hoje também algumas regras desse código também, né, da cidade estão sendo mudados para acompanhar também nesse sentido. A gente teve ano passado em Portland e eu achei muito interessante que eu falei assim, mas vem cá, tudo bem, isso aqui é uma regra de vocês, é uma lei de vocês, mas tá, e se a pessoa não fizer? Aí eu achei tão, a Linda, né, da prefeitura, secretária de infraestrutura, estava caminhando com a gente pela cidade, ela falou assim, olha, Eliana, a gente tem essa regra, a gente tem uma fiscalização sim, mas você sabe quem é que mais fiscaliza? Quem? É a empresa que faz obra de calçada. Por quê? Porque eu tenho uma aliada, ela me denuncia o que está fora do padrão que a cidade permite. Porque antes ela já foi naquela casa, ele já disse que aquilo está fora do padrão, ele já deu um orçamento e a pessoa não tomou uma atitude. Então ele vem até a prefeitura, faz a ocorrência porque ele se vê membro, né, de uma comunidade em que tem que seguir determinadas regras para o bom convívio de todos. Eu falei assim, gente, que louco isso. Então, quer dizer, o cara trabalha com isso, ele vai ganhar, logicamente, fazendo essa obra, mas ele é um grande fiscal também, então, dessa regra, né? E aí você percebe que isso são poucas. Por quê? Porque isso entrou numa dinâmica natural da cidade. Então, até a gente chegar numa dinâmica natural, a gente vai precisar de fiscalização. E essa fiscalização, gente, eu não estou falando só dela ser punitiva através de multas, mas eu vou fiscalizar o meu vizinho, né? Ele pode não fazer, mas eu tenho a obrigação de chegar e conversar com ele. Como é que a gente pode se organizar para isso? E não colocar impondo para ele, mas me colocando parte desse processo. Porque eu acho que a gente aponta muito, né? Sim, e aí, do aponta, você já vem do outro lado uma defesa imediata, que, na verdade, cara, se eu ficar aqui te apontando e tu ficar aí se defendendo, ninguém vai sair do lugar. Né? E aí eu achei interessante isso, porque dentre várias outras dinâmicas que a gente conheceu lá com eles, super interessantes, mas assim, essa poxa, é mesmo. E aí todo mundo tem a sua calçada, todo mundo está em segurança, todo mundo está, né? Dentro dessa questão que eles agora resolveram essa questão do lixo, né? É isso, é você empoderar aquela rua, né? Aqueles vizinhos, aí na escala da rua, na escala do bairro, na escala da regional, na escala da cidade, na escala do país. Então, assim, vai ecoando, de certa forma, tudo isso. A gente chegou no Serviluz para fazer uma ação, que é uma ação de empoderamento da comunidade, que é exatamente isso. Não vamos aqui esperar o poder público chegar e fazer, vamos nós, o que a gente pode fazer? E aí eles perceberam o tamanho do negócio que eles podiam fazer. Então, até hoje, a gente recebe mensagens deles de agradecimento por algo que eles fizeram. Né? Eles se viram fazendo. A gente não podia chegar lá e botar um parquinho no pé do farol onde só tinha lixo e esgoto. Quando a gente tirou o lixo, o esgoto minava sem parar. E aí, o que a gente faz? Bom, a gente foi aprender essa técnica, né? Juntou o Vitor também. Fizemos um jardim de chuva, que hoje, se você chegar lá, o esgoto daquele pedaço, daquele trecho, que era o único trecho que não tinha sido resolvido, é filtrado, é transparente. A água volta para a terra transparente. Gente, ninguém usou nada do poder público para fazer isso. E você chega lá, tem um jardim drenando tudo isso, né? E a comunidade viu fazer. Quer dizer, eles sabem que eles podem reproduzir. Aprendeu a fazer. E você cuida diferente do que você participou, né? Fazendo ali também. E é o senso de comunidade, realmente. Isso. De eu me perceber como comunidade, realmente. Às vezes a gente
a gente tá só na nossa casinha mesmo ali. Isso. Então, só pense na minha ilhazinha, na minha cidade-estado ali, no meu feudo ali. Sim. Né? E aí quando entra a nossa questão do propósito também, né? Porque eu não posso, eu sou arquiteta, sou urbanista, mas isso não se limita a um desenho e a um projeto. É para quem que eu estou fazendo, quem vai utilizar e como é que é esse pós-ocupação, como é que as pessoas mudam a dinâmica a partir dessa intervenção. Então, assim, eu não estou vendendo um projeto, eu estou vendendo toda uma dinâmica, um novo olhar para uma problemática que pode ser resolvida por nós. Né? Que envolve um projeto. Vamos voltar no próximo bloco falando disso. Do propósito do estar urbano, como é que ele de fato funciona. Antes da gente ir no comercial aqui, ó, Francisco Barbosa, tá lá de Minas Gerais ouvindo a gente, do interior de Conceição dos Ouros. Eu já imagino aquela cidadezinha maravilhosa pra estar. Ele disse que lá o problema é saúde. Tá ouvindo a gente aqui, acompanhando o programa. Francisco, um beijo pra vocês, de Minas Gerais. Vamos pro intervalo, vamos pra Juliana Marques, e a gente volta daqui a pouquinho. Manda, Ju. E ainda falando dessa temática, né, 276 imóveis são notificados por calçada irregular entre janeiro e abril deste ano, segundo a AGFIS. Uma nova fase de inspeções da Agência de Fiscalização de Fortaleza vai percorrer 70 ruas e avenidas, entre elas as avenidas Francisco Sá, Bezerra de Menezes, Santos Dumont, Washington Soares e a rua Floriano Peixoto, no centro. Desnível e buracos nas calçadas são problemas que atingem principalmente pessoas com mobilidade reduzida. O assunto foi discutido ontem em audiência pública realizada em Fortaleza. E 9 casos de leptospirose foram confirmados este ano. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do Estado, foram 7 casos em Fortaleza e 2 em Caucaia, na região metropolitana, até o dia 6 de abril. Na capital, 2 pessoas morreram em decorrência da doença transmitida pela urina de roedores, principalmente ratos. A enfermidade é mais característica pela dor de cabeça, febre e dor muscular nas panturrilhas. Seu caminho. Seu caminho, agora trânsito complicado na rua Joaquim Torres, mais ou menos ali na altura da rua Carlos Vasconcelos. O trecho está um pouquinho lento naquela região. Agora, 1h50. Tribuna Band News FM Fortaleza. Carinho e cuidado, sempre de braços dados, com a sua visão. Praticidade para marcar consultas, exames, cirurgias, tudo em um só lugar. CGV Oftalmologia, nossa visão é você. CGV Oftalmologia, nossa visão é você. Na CGV, a gente cuida da sua visão. E a nossa visão é você. Avenida Santos Dumont 2456, 18º andar, 3081-6400. Responsável técnico Dr. Eugênio Gifone, CRM 6762, RQE 2324. A Empório do Pão está de casa nova. Inauguramos uma unidade na Avenida Rui Barbosa 947, esquina com a Costa Barros. Agora ficou ainda mais fácil deixar o seu dia a dia mais feliz, com todo o sabor e qualidade que vocês já conhecem. Funcionamos todos os dias, inclusive nos feriados, das 6 às 21 horas. Oferecemos self-service completo e buffet de massas feitas na hora, de segunda a sábado para o almoço. Peça também pelo iFood. A Empório do Pão está de casa nova. Na Domênico Moda Masculina você encontra todos os estilos, casual, social ou esportivo. Estar bem vestido é a melhor forma de marcar presença em todos os momentos. Sinônimo de requinte e sofisticação. Peças com caimento perfeito, cortes primorosos e acabamento irretocável. Domênico Moda Masculina, alfaiataria, pronta entrega e aluguel de roupas. Avenida Barão de Studart, 1334 Aldeota. Telefone 3261-2122. 30 segundos. 30 segundos. Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo. Grupo Bandeirantes. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De
volta com Voz na Rádio, com as meninas do Está Urbano. Meninas, ele não deixou o nome aqui, mas tem uma interação pelo WhatsApp. Ele diz que a gente está falando bastante sobre a cidade e está perguntando especificamente do centro, que está ali um caos, né? Ele até falou, vocês não podem comentar. Claro que a gente pode comentar, a gente comenta tudo aqui. Talvez a gente não tenha tempo suficiente do programa para discutir todos os assuntos. Mas, meninas, vocês como especialistas, como é a questão ali do centro, quando a gente fala de... Ei, Michele, só vendo aqui a mensagem dele, também está perguntando se a gente vem trabalhar de bicicleta, né? Isso. Tô vendendo meu carro. Se quiser, manda um inbox para mim, eu tô vendendo. Já vendi o meu. Prometi, até o final do mês eu vendo. Adoro estar a pé. E aí, como é que é a questão do centro, meninas? Então, vamos lá. O centro é mega complexo. E ele tá, sim, assim, ele é uma das áreas da complexidade que a gente tem pensado em várias atividades lá. As vilas sociais, por exemplo, é um dos projetos que foi pensado também para aplicação no centro, que é um estímulo a voltar à moradia, né? Em ter interesse em morar no centro e a gente ativar o centro em outros aspectos além do comércio, tá? Ele é uma área que concentra muitas problemáticas hoje e que acho que a gente passaria mais 2 horas aqui falando só sobre isso. Mas ele é uma área assim que a gente já fez uns 2 projetos pensados para lá, para atuar, tanto de fechar o centro aos domingos, para poder ter pedestres, bicicletas e parques espalhados, que a gente fez para a Universidade de Fortaleza, e a questão da moradia das vilas sociais, que aí seria um sistema de ocupação de centros adensados. Centro é o melhor de todos, pela capacidade, né, que ele tem, fácil acesso a todos os locais da cidade, que é um ótimo local para moradia e moradia de acesso à classe popular mesmo. Só fazendo um reforço também, é uma preocupação geral o centro. Dentro da tribuna Band News aqui FM, acho que tem matérias diárias sobre o centro da cidade, dentro do nosso sistema jangadeiro, matérias na televisão, então... Acho que é uma preocupação geral, todo mundo é preocupado com o centro, né? Menina, mas queria que vocês voltassem, a gente estava falando também da história do propósito, né? Porque vocês são uma empresa de impacto, mas tem o lucro aí, porque vocês são uma empresa, mas eu adoro essa palavra propósito, porque eu acho que é uma palavra da moda e, no fim das contas, é o que está mudando e que pode mudar o rumo de muita gente, né? Porque você não tem um propósito... É isso. Eu acho que, na verdade, é a gente voltar para os trilhos, tá? Eu acho que a gente se perdeu nesses trilhos quando a gente começou a entender que as empresas devem funcionar para gerar lucros, que a gente tem que se formar para ganhar dinheiro, tem que ser advogado, médico, enfim. Essas coisas que foram muito, muito programadas na cabeça de gerações nossas aqui, também que a gente está mesmo patamar, e de repente a gente está aprendendo a voltar para o trilho. Voltar para o trilho temos que trabalhar, temos que produzir, mas temos que fazer alguma coisa de bom com isso. O sistema B, por exemplo, que é o que está chegando novo, que é um novo sistema de se entender como empresa, é tipo como ser uma empresa atuante no mercado competitivo, né? Você está fornecendo todo tipo de produtos e serviços, mas você tem um propósito nisso. Você tem um objetivo e, principalmente, você tem uma inteligência de saber que cada ação da empresa ela tem que causar um impacto. E esse impacto tem que ser mensurado, tem que ser pensado e tem que ser planejado, projetado de uma maneira que seja benéfica para todos. A gente já tinha esse sentimento, né? Quando a gente formou o escritório, a gente pensava em fazer coisas bacanas, né? Tipo, a gente queria fazer coisas diferentes e tudo, mas quando o Estar Urbano veio, ele veio alimentado pelo propósito pessoal, em meio da Liana, que era que o nosso trabalho como arquitetas, vendo o privilégio que nós tivemos, né, nascemos uma família de classe média, estudamos em escola particular, fizemos faculdade particular, estudamos fora, a gente é menos de 10% da população. Nosso privilégio dentro de um país que tem uma desigualdade social muito grande, é grave, então a gente deve a 90% da população que não teve esse privilégio. Como é que a gente pode dar esse retorno? Eu posso dar esse retorno pegando o meu conhecimento que eu adquiri e botar isso a serviço de todos. Porém, sim, dentro de um sistema de empresa, né? A gente transitou de um escritório, ateliê de arquitetura, que continua sendo ateliê de arquitetura, mas pensando no pensamento maior de como fazer o nosso trabalho impactar positivamente em todos os aspectos possíveis, socioambientais, sobre o fechamento econômico, qual é o impacto na economia, qual é o impacto no meio ambiente, qual é o impacto nas pessoas que trabalham com a gente, qual é o impacto na nossa vida pessoal, né? O que é que a gente está levando de bom e como é que a gente pode fazer que cada ação que a gente faça
traga para esse tema. Vai ter um evento agora na sexta-feira, que é sobre empresas B, vai ser na FIEC, Sistema B, que é aberto às 3 horas da tarde, inclusive a gente vai estar lá, que é interessante também para quem quer ouvir e entender sobre o que é esse Sistema B, que eu vejo aí um grande potencial de mudança de paradigmas, de você voltar realmente para o trilho, de como você se alinhar o seu propósito pessoal com o trabalho que você escolheu, sem estar naquela bipolaridade que, tipo, eu quero ser legal e quero ganhar dinheiro. Não, você pode fazer as duas coisas. E rede social, para o pessoal conhecer Estar Urbano? Rede social, Instagram Estar Urbano, Facebook também tem a nossa fanpage. Queria convidar todo mundo para o Estar Aberto. O Estar Aberto vai acontecer a primeira sexta-feira de cada mês. Vocês podem mandar mensagem pelo Instagram. Mais tarde, hoje, 6 horas, a gente vai estar fazendo uma palestra que é Arquitetura com Propósito, na Arte Piso, às 6 horas da noite. No Instagram dá para ver, né? Estar Urbano. Estar Urbano. Jogou no Google, encontra tudo das meninas. Estar Urbano. Exatamente, Estar Urbano. Meninas, muito obrigada. Antes aqui, mandar um beijo pro Dudé Souza. Diz que tinha escutado todos os programas da Band News, mas escutou o Voz hoje. Diz que vai escutar só o Voz a partir de agora, que ele adorou o programa. Escuta todos. Dudé, um beijo. Tá mesmo preço. Um beijo, Lauriliana. Muito obrigada. Muito obrigada. Um abraço para todos. Quarta-feira que vem é feriado, dia do trabalho, mas tem Voz na rádio. Estaremos aqui. Gravado, Tiagão, calma. Um beijo, um abração para todo mundo e até lá. Você ouviu Voz da Band News FM. Eduardo Oneg, hora da gente ir embora, né? Então, mas voltamos amanhã, hein? Olha aqui. Meio-dia, tem gente querendo expulsar a assembleia aqui do lado de fora, gente. Caramba, vamos expulsar a gente. Então, vamos embora, então. Tchau. Então, tchau. Até amanhã. Beijo a todos.